A graça do Senhor Jesus seja com todos. Queridos, estamos aqui para trazer a lição de número 11. Né? Hoje nós vamos estudar a salvação não é obra humana. Ok? O nosso textuário diz, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. E a verdade prática diz: a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus e não vem das obras humanas. Amém? E lembrando, não se esqueça aí se caso você não se inscreveu, se inscreva aí, deixa o seu like, tá bom? Nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus. E além do seu like, você pode compartilhar com seus amigos, seus grupos, tá bom? E assistindo os anúncios aí do nosso canal, você nos ajuda aí na monetização, tá bom? Fica conosco aí até o final e glória a Deus pela tua presença aí conosco, nos dando a sua honra, ok? Bem, vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 2, verso de 1 a 10. E eu quero lembrar aqui o tema: a salvação não é obra humana. Entendeu? Então, nessa lição, reafirmamos a afirmação bíblica da salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ou vem ao Pai a não ser por ele, né? Nós falamos vai, mas Jesus disse vem, o caminho tem que passar por ele, né? Então, ao mesmo tempo também vamos analisar nessa lição algumas visões a respeito da salvação, né? Porque nem todo mundo tem uma visão correta do que é a salvação, tá bom? Bem, a salvação é sobre a graça de Deus. Sem a graça de Deus não tem como, né? Então nós vamos ver aqui, número 1, a descrição do estado espiritual humano, né? Que está aqui em Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. Tá? A descrição da nossa condição espiritual, né? A Bíblia mesmo diz aqui, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecados. Ok? Bem, o relato da nossa descrição do estado espiritual humano, o relato da condição pecaminosa da natureza humana, confirma o quê? A extensão, a corrupção do gênero humano. Então, conforme nós estudamos na lição anterior, né? Como a natureza humana ficou corrompida com a entrada do pecado no mundo. Pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Então, aqui nesse texto de Efésios, o apóstolo emprega algumas expressões para reforçar, né, a dura realidade do pecado. Mortos em ofensa e pecado. Essa metáfora aqui mostra a nossa condição espiritual, né? Morto espiritualmente, sem comunhão com Deus, separado dele, entendeu? Então, andando segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade no ar, porque como é que está o curso desse mundo? O mundo já é no maligno, entendeu? E as pessoas estão andando segundo o curso desse mundo. O príncipe da potestade do ar, Satanás, é o Deus desse século, que cega o entendimento das pessoas, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, aqueles que têm prazer na iniquidade, né? Andávamos nos desejos da carne, éramos por natureza filhos da ira, entendeu? Então aqui traz o quê? Uma fotografia triste do que nós éramos e dos que muitos são ainda, entendeu? Essa era a nossa condição espiritual, mortos em ofensa e em pecado. Mas o que aconteceu? O Espírito Santo de Deus, através da morte de Jesus, né, nos vivificou, entendeu? Juntamente com Cristo, revelando assim, né, esse versículo,
a ação do Espírito Santo a favor dos pobres pecadores. O Espírito Santo vem, a gente aceita Jesus, o Espírito Santo vem e nos vivifica, opera a obra da regeneração, o novo nascimento, traz a vida de Deus para dentro de nós, o Espírito Santo. É isso que Deus faz com o pecador que aceita Jesus. Traz a vida dele para dentro de nós. Entendeu? Nós somos o templo do Espírito Santo. Entendeu? Então, a salvação, querido, ela só é possível, né, mediante a graça de Deus. Sem a graça de Deus, ninguém pode ser salvo. Certo? As nossas obras, para Deus, não prestam. Se a árvore não presta, as obras também não. Se a árvore não presta, o fruto também não. Né? Então, o pecador é pecador, o fruto dele só é todo pecaminoso. Ele tem que nascer de novo, ser uma nova criatura, para poder, a partir daí, produzir frutos dignos de arrependimento. Entendeu? Então, a salvação tem que vir de Deus. É Ele que vai nos fazer uma árvore nova, uma árvore diferente. É uma árvore nova, diferente, vai dar fruto novo também, diferente. Entendeu? Então, é preciso entender que, por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus. Né? 59 de Isaías explica isso no versículo 2. Né? Não é que você está morto, está aniquilado, deixou de... Não, você está sem vida espiritual, você está sem comunhão com Deus. Entendeu? A exegese do versículo 8 a 10. Vamos ver aqui que o autor coloca aqui. Então, essa mensagem elimina qualquer interpretação ou tentativa de salvação com ajuda humana ou de qualquer esforço. Entendeu? O termo graça significa, literalmente, favor imerecido. Pela graça sois salvo. Pelo favor imerecido de Deus. O que significa isso? Nós não recebemos nada de Deus por merecimento. É preciso que as pessoas entendam isso. Ah, eu sou uma boa pessoa, todo mundo gosta de mim. Sai de perto, entendeu? Não é bem assim, não. Agora, então, diante dos homens, a gente até consegue, né, mostrar umas boas obras e tal, ficar bem, bom na fita ou bem na fita com alguns. Mas com Deus, meu querido, só fica bem na fita, sabe como? Com Jesus, aceitando a Jesus como Salvador. Fora de Jesus, tu não está bem com Deus em lugar nenhum. Pode fazer a obra que tu fizer. A Bíblia diz que as nossas boas obras, a boas obras do pecador é trapo de imundícia. O crente tem que ter boas obras, mas para salvação, só a graça de Deus através da nossa fé. Entendeu? Então, a graça significa um favor imerecido que Deus faz. A gente não merece, mas Deus faz porque ama a gente. Deus olhou do céu abaixo, não viu um justo sequer. Não viu ninguém que faça o bem. Entendeu? Mas por que ele salva a gente? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É essa a situação. Está entendendo? Tudo é misericórdia de Deus. As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Então, a salvação é pela graça de Deus, mediante o quê? A nossa fé. Não é mediante as nossas obras. Entendeu? Deus manifestou a graça salvadora. Agora, nós recebemos essa graça como? Pela fé, acreditando. Entendeu? Isso a Bíblia deixa claro, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Se a gente fosse salvo pelas obras, querido, e as pessoas se gloriam. Não, Senhor, eu estou aqui porque eu mereço. Eu fiz por onde? Querido, aí, querido, não tem como se exaltar, porque é pela fé. A fé tira toda a glória da gente. Está entendendo? Que o ser humano ele é terrível. Entendeu? Ele pode estar lá no lixo, mas ele se gloria sempre de alguma coisa. Está entendendo? Esse é o grande problema. Então, uma boa exegese aqui esclarece que a expressão isso é dom de Deus, a salvação é dom de Deus, a graça é dom de Deus. Refere-se à salvação pela graça, não à fé.
como afirma, né? A gente sabe o seguinte: Deus sempre age com o ser humano assim. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa parte. Qual é a parte de Deus? É a sua misericórdia. É pela graça sois salvos. Qual é a nossa parte? A fé. Que a graça de Deus, ela perde a utilidade dela na vida do ser humano quando ele rejeita. Quantos seres humanos estão rejeitando a salvação gratuita de Deus? Está entendendo? Então, isso aí é que é o grande problema do ser humano. Deus sempre faz a parte dele, mas nós temos a nossa. Nós não podemos nos omitir de fazer a nossa parte. E também não devemos querer fazer tudo, porque a graça só Deus é que pode fazer. Então, o ensino bíblico sobre a salvação descreve o quê? O real estado do ser humano caído em pecados e ofensas. Por isso, somente a graça pode salvar. O homem está nesse mundo como numa areia movediça. Ninguém pode salvar ele. Ele não pode salvar-se a si próprio. Tem que alguém julgar o salva-vida, que é a pregação da palavra de Deus. Então, a segunda parte diz soteriologia. Sotério é salvação, né? Inadequadas na antiguidade. Vou repetir: soteriologias inadequadas na antiguidade. Número 1, reencarnacionistas. Reencarnacionistas. Com o termo soteriologia, nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. É lógico que o inimigo não ia cruzar os braços e deixar isso barato. Está entendendo? Ele sempre vai inventar alguma coisa para atrapalhar a salvação. Não, a salvação não é só pela graça, não. Isso é muito fácil. Você tem que fazer seu esforço, você tem que fazer a tua parte. Ele sempre inventa alguma coisa, entendeu? Inserindo uma heresia, entendeu? Então, o primeiro deles vamos ver aqui, as religiosidades inadequadas que são inseridas aqui pelo inimigo através dos hereges. Primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tá? Tão antiga quanto a humanidade. Ela é originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo, no sikhismo, e é defendida pelo Hare Krishna, kardecista, e muitos outros adeptos da doutrina da reencarnação. Você vai reencarnando, reencarnando, reencarnando até alcançar a perfeição. Está entendendo? Você morre hoje, depois vem de novo, morre mais, depois vem de novo até alcançar a perfeição. Então, veja bem, a Bíblia diz que ao homem está ordenado a morrer uma vez, depois disso segue-se o quê? O juízo. Não existe esse negócio de reencarnação. Morreu, já era. Morreu, vem o juízo. Não existe isso. É o maior engano, né, de Satanás para com os religiosos. Porque quem nasceu de novo sabe que depois da morte segue-se o juízo. Não tem nada de reencarnação, certo? Não tem nada de ficar pagando pecado em algum lugar, nada disso, entendeu? Isso aí é invencionice satânica. Em resumo, a salvação pelo seu próprio esforço, sem Jesus, está entendendo? Você vai reencarnando, reencarnando até alcançar a perfeição e pronto, está salvo. Vai viver a sua eternidade de felicidade. Mais um engano, tá? Não adianta, a porta é estreita, gente. Tem que passar pelo caminho que é Jesus. Também tem aqui os galacionistas. Esse nome é dado, certo? Nome estranho, mas é assim, lá de Gálatas, né? Que eles se levantavam contra a pregação de Paulo, salvação pela graça. Eles achavam que a salvação tinha que ser pelas obras da lei. Então, isso é nome dado, galacionista, aos legalistas judaizantes, opositores do apóstolo Paulo, que na província da Galácia, tu lê lá capítulo 1, verso 7 de Gálatas. Antes de você tiver qualquer opinião, lê lá Gálatas 1, 7. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. Está lá em Atos capítulo 15, verso 1. Né? Lá no Concílio de Jerusalém, no capítulo 15, eles não deram nada a não ser os crentes gentios, não foi dado nenhum tema sobre a lei. Está bem claro lá, né?
Então, a verdade bíblica é que pelas obras da lei ninguém ou nenhuma carne será justificada diante de Deus. Lê Gálatas lá, capítulo 2, verso 16. Os gnósticos, né, eles tinham uma ideia absurda. Eles consideravam que existia o lado mal e o lado bom. Isso aí existe. Deus existe. É o lado bom. O lado ruim é Satanás e com os ímpios. Agora tem um porém. Só que eles colocavam os dois no mesmo nível de poder. O absurdo está aí. Quem é que pode competir com Deus? Que existe o lado mal, existe, mas do lado da criatura. O lado bom é do lado do Criador. Entendeu? E jamais a gente vai admitir que o diabo tenha poder suficiente para medir força com Deus. Eles estão errados aqui. Esse gnóstico aqui, eles erraram aqui. Que existe o mal e o bem existe. Agora, colocar Deus, o lado bom e o lado ruim no mesmo nível, colocar Deus e o diabo no mesmo nível, não. Satanás não tem poder nem autoridade para bater de frente com Deus. Aonde que o inimigo tem poder suficiente para medir força com Deus ou com Jesus, né? O próprio Jesus falou para a igreja: eis que eu vos dou poder para pisar toda a força do inimigo. Eu dou poder a vocês para pisar toda a força do diabo e nada vos fará dano algum. Ele anda em derredor, bramando como leão, né? Às vezes ele derruba um, mas às vezes a pessoa perde uma batalha, mas não perde a guerra. Está lá firme e forte de novo, né? Porque nós somos frágeis. O inimigo é espírito, mas em relação a Deus, certo? Não tem como medir força com Deus, não. Deus é único. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, imutável e por aí afora, certo? Os seus atributos, né, estão aí para todo mundo ver. Então, o poder de Deus, a Deus pertence o poder e acabou. Então, querido, saindo dessa parte, soteriologias inadequadas na antiguidade passam pela reencarnacionistas, né? E galacionistas, e gnósticas, né? O autor aqui gosta muito desses galacionistas, essas listas, né? Então a gente tem que decorar. Bem, vamos lá. A número 3 aqui. Soteriologias inadequadas de hoje. Vamos ver primeiro o islamismo. Segundo essa religião, né, todo mundo conhece no mundo inteiro, se as boas ações superarem as más, tal pessoa irá para o paraíso. Você é um cara que faz muita coisa errada, mas se botar lá na conta, tu fez mais coisa boa do que ruim, tá tudo em casa. Tá entendendo? Isso é invencionice, ok? Esses ensinamentos tá fora da Bíblia, tá entendendo? Ninguém vai salvo por quantidade de boas obras. Nós somos salvos pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí está vendo aqui mais uma invencionice, certo? Do inimigo infiltrando isso ali, entendeu? Então, eles também ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos, entendeu? Alá não ama os agressores, Alá não ama nenhum ingrato, pecador. Está lá no Alcorão, página 2190. Esta é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama pecador. Entendeu? Na concepção dos islâmicos, não há necessidade de expiação. Por quê? Expiar o pecado de alguém, morrer pelos nossos pecados. Por quê? Entendeu? Não existe salvação. Por quê? Não há necessidade de expiação. Logo, não existe salvação, como no sistema cristão. A salvação, no contexto dele, é por mérito, é pelas obras. E a Bíblia é tão clara, né? Pelas obras não tem salvação. Por quê? As nossas obras é lixo para Deus. Para salvação não tem, entendeu? Se fosse assim, Jesus não precisaria vir morrer pelos nossos pecados. Então, mas à luz da Bíblia, o pecador recebe vida eterna a partir do momento que passa a crer em Deus de todo o coração. A Bíblia é bem clara lá em Romanos,
capítulo de número 10. Vamos lá. Romanos, capítulo de número 10, o versículo é 9 e 10. Entendeu? Diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, olha só, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo pela fé. Entendeu? Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Pronto, fechou. Entendeu? Então, quem crê e for batizado será salvo. Ah, mas eu não creio. Quem não crê será condenado. É simples assim. Deus não adola ninguém. Certo? Deus não adola ninguém. Ele manda pregar o evangelho por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. A palavra está aí sendo pregada. Entendeu? É isso que a gente precisa crer. Entendeu? Então, aqui, as testemunhas de Jeová, a salvação, segundo a revista aqui, as testemunhas de Jeová, a salvação não está em Cristo. Para eles, a salvação está na organização do Testemunho de Jeová. Entendeu? Está na organização religiosa deles. É diferente do que ensina a Bíblia. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está lá em João, capítulo 14, verso 6. Entendeu? Então, existem dois grupos de salvos lá no Testemunho de Jeová, segundo a teoria deles, né? Um que tem direito ao céu está restrito àquele 144. Aquelas velhas histórias de que só quem vai para o céu é 144. E a classe dos ungidos, outro tipo, né? Outro grupo, a classe da grande multidão que vai herdar a terra segundo a teologia deles. Então, só quem vai para o céu é os 144. Eles disseram que só quem seria salvo era os 144. Mas aí o Testemunho de Jeová multiplicou, né? Aí tiveram que inventar. Não, os 144 é que vai para o céu. O restante fica na terra. Entendeu? Então, os teólogos da Testemunha de Jeová ensinam, né? Que pertence à classe, quem pertence à classe da multidão, né? Fora dos 144, não são filhos de Deus, nem pertence a Cristo e não tem o Espírito Santo. Jesus não é mediador dela, nem tem esperança de salvação. Então, a Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo. Entendeu? Sem o Espírito Santo, não adianta. Entendeu? O Espírito testifica com o nosso espírito, e acabou. Romanos 8:9 está bem claro aqui, eu vou ler para vocês, tá? Olha, vós, porém, não estáis na carne. Olha só. Mas vós, porém, não está na carne, mas no Espírito, Espírito Santo. E se é que o Espírito de Deus habita em vós. Entendeu? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, como é que alguém vai ser salvo sem o Espírito Santo? Se a Bíblia está dizendo aqui, em Romanos, capítulo 8, verso 9, se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Tá, fechou. Não tem jeito mais, entendeu? Então, a gente precisa se ligar nisso e não ir na ilusão dessas seitas que não têm a Bíblia como base e nem Jesus como Salvador. Certo? Eles consideram ordenança, segundo os artigos 13 e 4 deles, das regras de fé deles, em Jesus, arrependimento, batismo por emoção e imposição de mão. Mas quanto aos requisitos, há outros requisitos. Um deles é aceitar Joseph Smith, o heresiarca que fundou os Testemunhos de Jeová, né? Se não aceitar ele como porta-voz de Deus, meu filho, já era. Segundo eles, tu perdeu. Não é mais Jesus, não. Você tem que aceitar Joseph Smith Jr. como mediador, como porta-voz de Deus. Senão você perde a bênção, segundo ele. Mas quem perdeu a bênção foi ele, né? Então, isso aí diverge totalmente das Escrituras. Entendeu? Porque a Bíblia é bem clara. Jesus é o único caminho. Quando alguém gritou lá desesperadamente, senhores, o que eu devo fazer para me salvar? Veio o grito do apóstolo Paulo, ungido com o Espírito Santo. Crê no Senhor Jesus
e serás salvo, tu e a tua casa. E pronto. Ele creu, e naquela mesma noite ele foi batizado nas águas, ele e toda a sua família. Tá vendo? Não tem outro jeito, querido. O grito do desespero veio, mas o grito da solução veio. Jesus. Crê no Senhor Jesus. Se você que está me vendo aqui, tu não acertou o caminho da salvação, olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Tá bom? O islamismo, a testemunha de Jeová, o mormonismo apresentam uma doutrina da salvação totalmente fora da palavra de Deus. Muito cuidado, meu amigo, para você não pensar que está indo para o céu e você está indo ao contrário, indo para o inferno. Tá bom? Inclusive, eles nem no inferno acreditam. Certo? Inclusive, até os mormons, né? Os mormons, eles acham, né, que existem dois tipos de salvo. Um salvo que vai ser salvo normalmente, e o salvo que vai ter que ser muito castigado primeiro. Tá entendendo? Então, ele tem que passar pelo processo ainda. Tudo isso é invencionice humana. A Bíblia não ensina nada disso, tá bom? Então, Deus te abençoe. Concluímos aqui que só é possível chegar a Deus pela graça. Vou encerrar dizendo para você o seguinte: pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Fica na paz e até a próxima lição. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Dá o seu like aí e compartilhe.